Boa noite para nós todos. Vamos agradecer a Deus por a oportunidade que Ele nos deu a chegar até aqui, para escutar as mensagens que Deus nos passa e nós tirar proveito daquilo que nós estamos escutando. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por nós estar na tua casa, escutando as tuas mensagens e agradecendo por essa oportunidade que tu nos dás. Perdão, Senhor, e perdoa por as nossas falhas, pelos nossos pensamentos. Ajude-nos a saber se doutrinar e saber ter paciência e disciplina, Senhor, conosco. Resolve, Senhor, nossos problemas materiais e espirituais. Porque nós, na matéria, nós ajudamos muito, mas pela espiritualidade, muito pouco que sabe agradecer. Ajude, Senhor, os teus filhos que estão tão distantes de ti. Que eles possam, Senhor, se acordar e te agradecer pelo dia que tu nos dás. Agradecer por mais um dia para nós saber se disciplinar. Abençoando teus filhos, Senhor. Nossos amigos, nossas famílias, que é uma família, nossos amigos da casa. Que ajudem eles a saber entender e compreender que tu existes. Dai, Senhor, sabedoria da tua doutrina, que nós possamos ser doutrinados e adiantados na tua espiritualidade. Visite, Senhor, a cada lar que precisa do pão de cada dia que seja multiplicado e abençoado. Vai, Senhor, nas casas de repouso, nos hospitais, nas penitenciárias. Ajudai os teus filhos, Senhor, que tanto precisam. Nos plenários, Senhor, que essa terra está uma desordem. Eu sei que tu estás em cima com as forças superiores, mas é o povo que não quer se acordar para a verdade. Ajudai, Senhor, dá um basta, Senhor, nessa situação dos teus filhos. Um puxa de lá, outro puxa de cá, um quer mais, outro quer menos. E assim vai a vida. Tenha compaixão e misericórdia de teus seres, Senhor. Ajude meus mentores, nossos espíritos superiores, nossas equipes de socorristas, nossas equipes de médicos que estão aqui dentro para nos ajudar, nos defender, abrir os nossos caminhos, que é o nosso espaço, dando força, fé e coragem. Abençoando aqueles que estão trabalhando, que não puderam vir, Pai. Dê força, luz a cada um. E que nós tire proveito, Senhor, do teu ensino. Em nome de Deus da Virgem Maria, nós te agradecemos por tudo e por todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nós todos de todos os males. Que assim seja. Amém. Eu vou ler do Chico Xavier, um minuto com ele. A mensagem que diz aqui, a outra cura. Não há cura para a nossa doença da alma quando nossa alma não se rende aos impossíveis de recuperar a si mesma. Chico recebe do amoroso espírito Bezerra de Menezes, que desde a sua última encarnação no Brasil vem se dedicando aos labores da medicina espiritual. Valioso ensinamento referente à pretensão de alcançarmos a cura das nossas moléstias. Milhares de pessoas em todo o mundo suplicam Bezerra de Menezes socorro para suas dores físicas e morais. Chico nos revela a palavra de orientação da própria entidade por meio de qual poderemos brilhar. É só nós querer. Com maior segurança, o campo da nossa cura interior
Quem deseja se curar espiritualmente precisa reconhecer que a maioria da moléstia tem a sua causa radicada em nosso mundo íntimo. Há irritações de cólera, leviandades e maledicência e crueldade e calúnia, reflexões e brutalidade, tristeza e desânimo produzem elevadas percentagens de gente destrutivo de nossas harmonias física e mental. A cura, portanto, deve começar de dentro para fora. Isso somente o próprio enfermo pode fazer. Dr. Bezerra de Menezes fala da necessidade da alma enferma. Se empenha em recuperar a si mesmo. Recupera a recobrar algo que foi perdido. Quando mergulhamos na faixa do egoísmo, com todas as suas derivações de orgulho, vaidade, inveja e arrogância, nós podemos provisoriamente a conexão com nossa essência divina, amorosa e boa, mantenedora da saúde física. Na busca da cura, precisamos restabelecer essas conexões do amor na vida em nós mesmos, em nossos próximos. Em que trecho do caminho nós podemos essa lição com o nosso ser divino? Em que momento nós nos tornamos arrogantes, impacientes, invejosos, melindrosos, violentos, inseguros, carentes? Recupere a saúde e recuperar o amor em nós. Enquanto isso acontece, não há espaço para o medo, nem raiva, nem orgulho, nem inveja. Causa primária em quase todas as doenças em nossas vidas. Jesus de Nazaré afirmou que felizes são os mansos, os misericordiosos, os humildes, os de coração puro, os que promovem a paz dos que cumprem a vontade de Deus. Sem desprezo pelos cuidados médicos que todos devemos nos submeter, vamos começar agora mesmo o nosso tratamento, realizando inicialmente em normalizar para avaliar nossas condições de saúde espiritual de acordo com os parâmetros estabelecidos no Evangelho. Estamos com os exames de receita na mão. A cura vem de nós mesmos. Que assim seja mesmo. Se nós sabermos retirar essas coisas da gente, parar de ambição, parar de ter inveja, parar de ver os outros fazer, a gente quer fazer também. Tem vários problemas, né? Nós mesmos vamos se ligando em nós mesmos para poder nós ficar curados. Exatamente. E assim é a nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos. Que o Cristo de Deus, né, que a gente conhece porque Jesus Cristo é um nome hebraico, né? Jesus significa Salvador. E Cristo, ungido, mas na nossa língua fica Jesus Cristo, ungido de Deus. Que Ele possa nos iluminar, que a gente possa ter entendimento e sabedoria do que a gente vem fazendo no Centro Espírita num sábado de noite. Qual é o objetivo de Deus nos atrair, né, com amor e com bondade? O porquê? Porque se a gente não tiver entendimento e sabedoria, a gente é como um animalzinho, né, que vai para lá e vai para cá conforme o instinto. Né? Vai para lá, vai para cá, vai, volta, e a gente não consegue sair da animalidade. Outros nós temos traços enormes animalescos. Por isso que essa terra nossa aqui é uma parada, digamos assim.
Diante disso, eu vou fazer uma pergunta para você que está aí. Não precisa me responder ninguém. Só para nós termos a nossa introdução. Qual é o objetivo da vida? O materialismo diz para nós que é nascer, crescer, casar, reproduzir, ganhar dinheiro e morrer. Não é verdade? Tem que ser feliz aqui, gozar aqui. Nem que tu tenha que trapacear os outros, nem que tu tenha que roubar um monte de aposentado, nem que tenha que fazer um monte, né? Explodir uma bomba atômica na vai pegar dos outros. A matéria. Sim. Nem que tu tenha que fazer tudo quanto é tipo de... O materialismo é isso, não é verdade? Só que foi trazido para a Terra uma informação que os videntes se apoderaram em nome do Espiritismo sem entender. Sem entender. Porque ser vidente não quer dizer que tu entende o mundo espiritual. Né? Não é isso. Uma informação por esse profeta aqui, um médium chamado Chico Xavier, muito mal compreendido até hoje. Muito mal compreendido. Como o profeta Daniel, como o profeta Isaías, como até Jesus Cristo Nosso Senhor. Porque o Evangelho do Cristo não é para fazer ideologia de separatividade. O Evangelho do Cristo é para nos dizer para amar, para respeitar e para deixar o materialismo de lado. Muito bem. Teve uma parte daqui desse livro, na introdução, que Humberto de Campos nos explica que o mundo espiritual, vendo que a Palestina, naquela época lá, faliu na sua missão como portadores da mensagem do Deus único, faliram. O Cristo ia transplantar de lá para a Europa, depois na época dos apóstolos, também faliram, então ia trazer para o Brasil. E ele nos trouxe essa informação, que isso estava guardado no mundo espiritual. Foi revelado por esse médium aqui. Eu vou ler para nós aqui. Não se esqueçam da pergunta que eu fiz no começo. Qual é o objetivo da vida? Para que Deus nos criou? Para sofrer? Para morrer? São perguntas para o Senhor, mas são perguntas que, como a gente está atarefado, né, atrás de dinheiro, né, preocupado com as aflições da vida, a gente não para se questionar. Por isso é que de vez em quando a gente vai parar numa UTI de um hospital, numa emergência do hospital volta de volta, que é para a gente ter aquele 15 dias de raciocínio lógico, porque eu estava desesperado e não podia fazer nada. Agora eu estou entrevado sem nem conseguir conduzir o meu corpo. Não é verdade? O que é que Deus faz comigo assim? Você que está em casa, que talvez vai estar no hospital assistindo, pergunte-se. Você, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E agora eu tenho tempo para quê? Para que tens tempo aí? Diz aí para mim. Por isso é que um espírito disse: paredes de hospital já ouviram as orações mais sinceras do que dentro de uma igreja e dentro de um centro espírita. Fazem disso aquele momento que se está entre a cruz e a espada, onde dinheiro nenhum resolve nada. A gente vê o quanto nós somos medíocres. E agora? Eu tenho 10 casas, eu tenho 10 filhos, eu tenho uma empresa. Eu vou falar de quem, né? Vamos tentar. Eu tenho dinheiro lá, não sei aonde. E agora? E agora, pai? Não compartilhei. Não gerei emprego, né? Não fiz nada de útil para a sociedade, nada. Eu sou um rio que eu armei ali, fiquei com a água parada apodrecendo, porque o dinheiro é um rio
que corre para gerar emprego, gerar renda. Foi só comigo agora, infeliz. Como é que o Criador vai fazer contigo, espírito medíocre? Vai fazer o quê? Vai querer ir para o céu. É isso? É claro que é. Só que não é bem assim como nos pregam. Nós temos que sair, gente, da ignorância espiritual. A penumbra espiritual que nós entramos há milênios é terrível. É terrível. É tão terrível que nós matemos o Cristo. Não é verdade? Nós matamos o Cristo de Deus. De tão terrível que é. Repito e digo. Todo mundo na Terra conhece o Cristo. Todo mundo tem no carro pendurado ali, né? Uma imagem de uma santinha, a Bíblia pendurada. Mas cutuca a onça com vara curta para ver. A monstruosidade que está ali dentro daquele. Não é verdade? É que o Evangelho do Senhor não aflorou. É só por fora, na carcaça. Para me aparecer dos outros. Para me aparecer que eu sou o santinho. Mas o mundo espiritual de vez em quando nos testa. O mundo espiritual nos testa para ver. Vamos ver se tu és o... É ou não é? Ou vocês acham que vocês não são testados o tempo inteiro também? Ai, Jesus. Então ele nos traz essa informação, gente. Jesus transplantou é tirou, né? Estava num lugar, leva para outro. Pegou um órgão transplantado, né? Tirou de um corpo, levou para o outro, transplantado. Da Palestina para a região do Cruzeiro, a árvore magnânima do seu evangelho. Por isso que nós vemos no Brasil essa loucura atrás do Cristo. Atrás do Cristo, essa é a verdade. Estão todos buscando o Cristo. Mas o problema é que um Cristo material. Não estão entendendo que são espíritos eternos. Não, essa é a parte que nos toca. Por quê? Porque se isso fosse diferente, o berço do Evangelho é o Brasil. Olha os índices de corrupção, os índices de matança. É ou não é? Os índices de falcatrua dentro de igreja, dentro de centro espírita, médium charlatão. A árvore do Evangelho não frutificou nos corações. É isso. Preste atenção no que eu vou ler. Então a gente tem que ler isso aqui e entender o contexto. O trabalho ainda está todo por fazer. Todo por fazer. Como que faz isso? Os emissários do Cristo. Eis a parte onde qualquer vidente, qualquer médico, qualquer um tropeça. Em entender quem é que o Cristo está usando de momento para a gente aflorar o Evangelho. E agora? E agora? Essa é uma parte complicadíssima. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados floresçam de novo, frutificando em obras de amor para todas. Ao ceticismo da época, soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho, o que é o ceticismo? É não acreditar como o religioso lá não entendeu nada de amor, muito pelo contrário, é bomba um no outro, não é verdade? É se matando em nome de Alá. O ceticismo é isso. No Brasil, mas se lá não deu nada, como é que está no Brasil? Vocês estão entendendo? Olha isso aqui, ó. Ao ceticismo da época, soará estranhamente uma afirmativa. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não é ficção? Você está dizendo, não seria ficção? Cadê Israel, que era conduzido por esses emissários aqui? É isso que ele está dizendo. Foi transplantado para o Brasil. Olha a loucura que é isso aqui. Vocês estão entendendo? É nessa linguagem. Só que o mundo espiritual superior vai deixar um pouquinho mais, né? Bonitinho, em palavra, mas é isso que eu estou falando para vocês.
É como se tu dissesse assim, não, eu sabia que Jesus... Mas aquele bando de loucos já era portador dessa mensagem, agora vem para cá. E olha como é que está o Brasil. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Preste atenção na leitura. É isso. Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu, Antigo Testamento, que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa da cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo? Quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Da transição e da decadência. Por que decadência? Porque uma pátria evangélica dessa, como é? Só que vão em bandeiras diferentes. Igrejas diferentes, centro espírita diferente. Mas a gente vê que o Evangelho do Cristo ainda não floresceu nos corações. Não floresceu nos corações. Não se esqueçam da pergunta que eu fiz no começo. Não floresceu. Se florescesse, aqui seria um local de harmonia. Mas as igrejas no materialismo, muitos centros espíritas no materialismo por dinheiro. Vocês estão entendendo? Não. É dízimo, é oferta, é aquilo outro. Centro espírita, aquilo outro. Tem lugares que cobram para dar palestra espírita. Vocês acham que isso é coisa de Cristo? Não. Nunca é. A gente tem que prestar... Olha aqui, ó, o que o mundo espiritual vai falando. Ó. Decadência, ao sepulcro caiado da decadência, mas a realidade... Aí o mundo espiritual. Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, lembra que eu falo que o ser humano, o espírito humano enquanto encarnado, gosta de criar coisa, inventar coisa, principalmente para se chegar a Deus com a consciência encarquilhada, criando ideologias que não tem nada a ver. O que tem que fazer? É amar, se esvaziar, saber perdoar. Ai, meu Deus, eu tenho uma doença incurável que a terra não cura. O problema está em ti. Então Deus, ele é imperfeito. Nós temos que entender isso. A medicina da terra é muito limitada demais. Limitadíssima demais. É tão limitada que muitos não conseguem entender como é que o espírito, onde é que está a sede do espírito no nosso corpo. Que tu cai aqui, eu posso cair morto aqui e cadê o espírito? Na visão material. Vocês estão entendendo? E quem escreveu isso aqui foi seres imortais do mundo espiritual que viveram na Terra. Humberto de Campos foi um brasileiro. Tem até o seu nome na Academia Brasileira de Direito. Humberto de Campos. Ó, o meio de Chico Xavier. Prestem atenção. Ouça aquele que tem ouvido. Quem te governa, quem me governa e quem te governa é o mundo espiritual superior. Se você não entender que tem que florescer a mensagem do Evangelho em você, nunca verão o reino de Deus. Nós nunca veremos. Nós vamos ser eternos, a mesma coisa. Mas a gente sempre vai estar nessa loucura do materialismo. Essa loucura. Vamos embora. Olha que coisinha bacana, isso aqui, a gente lê isso aqui. Já lê seu livro? Já li 50 vezes. Não entendi. Não é verdade? 50 vezes. E a mensagem? Qual é o objetivo dessa obra? Não se esqueça da pergunta que eu fiz no começo. Olha aqui, ó. Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí no planeta, porque quem estava escrevendo estava no mundo espiritual, né, gente? Transmitindo seu pensamento com médium. Aí no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Aguardando a compreensão geral. Aguardando a compreensão geral. No mundo, o Evangelho do Cristo é utopia. Eu converso com tem pessoas que eu estou conversando por aí que
falam de evangelho para mim, mas de forma humana. De forma humana. E quando eu vou falar certas coisas do evangelho de forma espiritual, não consegue entender, mesmo já frequentando há anos a igreja ou o centro espírita. Por quê? Porque o evangelho não floresceu dentro de si por entendimentos espirituais. O evangelho não é terreno, é espiritual. O evangelho não é terreno, é espiritual. O primeiro entendimento é esse. Você vai ler o evangelho? Não foi feito por seres humanos o evangelho. Foi por criaturas do mundo espiritual que já vive isso aqui. Já sabe amar, já sabe perdoar, já sabe trabalhar de si, já sabe o objetivo da vida. Presta atenção. São felizes. Nós temos momentos felizes. A nossa felicidade é animalesca ainda. A nossa felicidade é animalesca. É difícil entender isso, mas a nossa felicidade são momentos. E muitas vezes animalesca. Eu faço uma festa, tem que estar regada a bebida alcoólica. Eu saio com o pessoal por aí, eu tenho que aprontar. Eu já estou feliz. Mentira. Tem que se drogar. Tem várias outras coisas. Não vou entrar em detalhes, porque cada um tem a sua ideologia que tem que entender que a sua ideologia não é aquilo que nos traz felicidade. Aí cada um tem a sua, vai. Porque todos nós, por isso que nós plantemos, a lei divina é perfeita. A nossa ideologia nos enlaça. A nossa opinião nos enlaça. A nossa opinião nos enlaça. Conseguem entender isso? Não. A nossa opinião. A ideologia nos enlaça a nós mesmos. Não é o plantou e colheu? O mundo que nós temos hoje é uma ideologia do egoísmo. Olha que lindo que está. É a ideologia do egoísmo. Olha que lindo. Não é verdade? Basta a gente raciocinar. Eles vêm falando isso para nós. Quer dizer, olha o que vocês plantaram, vocês vão colher. Porque a gente pensa assim, eu estou plantando hoje, mas quem vai colher vai ser meus netos, eu nem vou estar aqui. É mentira, é nós mesmos que vamos voltar para colher. Infeliz. Vocês estão entendendo, não? Aí no mundo espiritual, um berreiro. Aí não quer. Porque a reencarnação também pode ser imposta. Pode ser imposta também. Imposta tem um monte de ser que não quer reencarnar. Porque sabe da sua ideologia perturbada, vai ter que colher. Certo, gente? Vamos embora aqui. Mas a realidade é que a lição do Cristo está guardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Agora desossa isso aqui. Teorias salvacionistas. Não sou eu que estou falando, isso aqui foi o mundo espiritual que trouxe, Humberto de Campos, que psicografou isso aqui, por meio do médico, do Chico Xavier. Ai meu Deus, o Chico era assim, mas ele era um mensageiro do mundo espiritual, doa quem doer. Eu não aceito isso aí, então não aceita o carteiro, não é verdade? O Chico era o carteiro. Videte. O Chico era o carteiro. Vamos embora. Sobre ela levantaram-se. O que vocês conseguem entender sobre filosofias complicadas? A maioria dos filósofos na Terra é um poço sem fundo. Porque sabe de um monte de coisa, mas não entende nada. A maioria. Na grande totalidade. Entende disso, entende daquilo. Entende, não sabe disso, mas não domina uma área sequer. O mundo espiritual, isso não é sabedoria. É sabedor. Filosofias complicadíssimas das coisas. Teorias das más.
O maior filósofo do mundo não tinha nem onde deitar a cabeça e disse para nós, para ser felizes, já que ame, perdoa, não guarda mágoa, não guarda ódio, né? E o primeiro, ame a Deus. E agora? Ai, meu Deus. E agora? É a parte que me toca, né? Porque daí a minha ideologia não perdoa, só assim vou morrer assim. Mas vai mesmo, vai sofrer um monte para te entender isso. E a pessoa que tu odeia, o mundo espiritual ainda vai botar tu ser pai ou mãe dessa criatura. Olha que coisa bonita. Que coisa mais linda. Né? Eu odeio. Aquele ser que você mais odeia vai nascer na tua família. É assim que o mundo espiritual faz. Eu não sei por que eu não gosto desse rapaz. Mas você é o vidente, você escuta o espírito, mas não consegue entender esse tipo de coisa. Porque o evangelho não foi feito ainda, é o trabalho que é para fazer. É um guia cego. A real é essa. É um guia cego. Cheio de ideologia, cheio de coisa que não chega a lugar nenhum, mas não tem sabedoria. Sabedoria não é saber dominar tudo. Sabedoria é procurar pessoas abaixo do nosso calão na terra que tem sabedoria para a gente às vezes conversar e perguntar como é que funciona, né? Mas não. Não é assim que a gente vê, não é verdade, Laurinha? Não é assim que a gente vê. Raro. Tem que estar apanhando muito, sobre muito sofrimento. É ou não é, Laurinha? Isso que eu estou falando para vocês, no mundo ainda é utopia. Mas o Cristo não é utopia. E os emissários do Cristo que estão conosco aqui não são utopia. Se você está aqui hoje, no fundo, você sabe que o Evangelho do Cristo não é utopia. Por mais que você não entenda, é uma verdade. Só não sabe como. Não entendeu os mecanismos ainda. Mas você sabe que é verdade. Senão você não estaria aqui. Você que está assistindo em casa, sabe que o Evangelho não é utopia. Sabe que o mundo espiritual só não sabe como. Né? Porque tem esse véu que cobre o entendimento. Estão vendo aqui o que eu estou vendo aqui? Mínima coisa. O livro foi escrito há 60 anos atrás, olha aqui. Pelo vidente aqui, o Chico Xavier. Para nós, entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura, só pede a humildade e o amor da criatura. Humildade e o amor da criatura para nos conduzir. Mas a gente está procurando a Deus para dizer para Deus como é que eu tenho que ser conduzido. Onde é que vocês acham que vai dar isso? A gente vê na televisão com títulos de bispo, de pastor, de vidente, né, de tarólogo, sei lá, enfim, dê o nome que quiser dar. Dizendo assim, a pessoa está passando por problemas por causa da sua ideologia perturbada ou está espiando. Não, a gente vai se revolte contra Deus. Olha o que a criatura diz. O portador da mensagem. Como é que eu vou me revoltar? Então Deus é burro. Me botou numa situação que é isso, gente. Não, claro que não é. Nós não entendemos que a gente está evoluindo e essa criatura super poderosa e super amorosa está nos derrubando a nossa ideologia nefasta e perturbada de egoísmo, de idolatria. Porque o materialismo é uma idolatria, tá, gente? E o apóstolo Paulo diz, idólatras não herdarão o reino de Deus. E agora, como é que fica? Certo? Nós temos que entender isso. O Espiritismo, a exemplificação do Espiritismo é isso. Não é criar ideologia, não é criar problemática. Isso é coisa de ser humano que está com a consciência encharcada e quer burlar
É simples no cru. Vai para o mundo e faz o que o Evangelho diz. Ama, perdoa, trabalha, espera e tolera. Pronto. Vai para o mundo e faz o que o Evangelho está dizendo. Pronto. É simples assim. De tão simples, por isso que se torna difícil. De tão simples que é. Vai para o mundo a aprender. Vocês estão entendendo? Não, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Não sei o quê. Não é verdade, gente. O que Moisés fazia lá na época? O que Moisés fazia lá na época? Ele não fazia nada. Ele só trazia a mensagem do mundo espiritual, dizia para o povo foi lá e fez o bezerro de ouro, o materialismo. Né? Vamos rezar para que ele nos dê pão, nos dê água, nos dê comida, nos dê isso. Vocês estão entendendo? O Evangelho é isso. Aí o Cristo veio e diz para nós, nem só, a tentação que Cristo sofreu no deserto. Vá, pede para essas pedras que se transformem em pão. Aí o Cristo recita um versículo de Deuteronômio do Antigo Testamento que Moisés recitou. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada pronunciação procedente da boca de Deus. Nós temos que trabalhar. Nós temos todo o direito de prosperar, ter conforto. Mas a partir do momento que o nosso Deus é extrapolar, aí a gente não está mais dando bola para Cristo. Nós estamos adorando o bezerro de ouro, sendo idólatra. Vocês entendem isso? Conseguem entender? Diante disso, o apóstolo Paulo, para mim fechar aqui, respondendo a pergunta que eu fiz no começo, qual é o objetivo da vida de nós enquanto encarnado imperfeito? No livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo, que já tinha morrido há, vamos botar aí no mínimo 1000 anos antes dessa mensagem aqui, dá uma mensagem psicografada, dizendo assim, respondendo o que eu gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Gravitar para a unidade divina. Aqui ele usou uma expressão do Sol, junto com os planetas, né? Gravitar para a unidade divina. Como é que eu vou gravitar para a unidade divina se eu não quero aplicar a carta do mensageiro? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo a humanidade como é que está, né? Está difícil aplicar a carta. Gravitar para a unidade divina. Entender qual é o plano de Deus. É isso, é gravitar para a unidade divina. Por isso que Cristo nunca questiona Deus. Michel, como é que tu sabe disso? Na crucificação dele, ele não diz lá, Pai, se for possível, remove de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu estou lá. Não sou eu, interpretação minha não é. Sabe o que Deus quer para ti? Vamos responder. Sabe o que Deus quer para vocês? Para ti e para mim? E agora? Aí a porca torce o rabo. E para você que está em casa, que vai ver isso aqui depois. Ele quer que eu gravite para a unidade divina, mas eu sou cheio de ideologia, cheio de ódio, perturbado até o osso. Como é que faz isso daí? Eu vou querer que Deus vai tomar uma atitude e eu vou dizer, Deus, estou perturbado. Vocês estão entendendo? Por isso é que na Terra a gente tem que ter a humildade de nos conduzir como um Criador, por meio dos mensageiros espirituais do Senhor. Aí é mais difícil a nós perder essa. Ele vai dizer aqui, para alcançá-lo, essa unidade divina, para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias. A justiça não é justiça terrena. A justiça. Presta atenção, você que vai entender. 3 coisas são necessárias. O amor e a ciência. Só que a ciência é a sabedoria divina.
A ciência. O mundo chegou a patamares aí de ciência top. Mas o espírito encarnado não consegue entender nada de espiritual. 3 coisas são necessárias. Justiça. Como é que Deus aplica a justiça na humanidade? Aí a boca torceu mais o rabo ainda. Como é que o Jesus aplica a justiça divina em mim? Se eu matar alguém, se eu roubar alguém, se eu estrupar alguém, se eu fizer qualquer coisa de ruim, como é que ele vai aplicar isso em mim? A justiça da terra, se não aplicar, como é que o Cristo vai aplicar? Só por essa palavra aqui, ó, reencarnações. Justiça divina. Doenças. 3 coisas são necessárias. Aí o espírito reencarnado vai sendo botado a ferro e fogo e vai entendendo que, mas isso no passado dos milênios, né? O apóstolo Paulo falou isso aqui, ó, 3 coisas são necessárias. Justiça, 3 coisas se não a ignorância, o ódio e a injustiça. Só que o senso nosso de justiça, ele é pequenininho demais. Aí a gente tem que ler o Evangelho como que Cristo aplicava hoje. Pai, não lhe imputes esse erro. Ele não estava lá na cruz e disse isso. Cristo ali está nos revelando uma lei de causa. E o que eles estavam fazendo ia voltar com não é verdade? Mas, tadinho, pendurado numa cruz. Não é tadinho não, gente. Tadinho de nós. Certo? Ó, gravitar para a unidade divina não é utopia. Por isso que nós estamos numa época da humanidade, como é que eu posso dizer? Uma época de fervescência. Onde a gente está vendo de tudo, acontecendo de tudo, fervendo tudo que não presta. O negócio está nosso de mundo. Vocês estão entendendo? Prestem atenção. Até que se aprenda a justiça, o amor e ciência. Allan Kardec botava ciência, mas quer dizer sabedoria, tá, gente? Conhecimento das coisas, sabedoria. Sabedoria. Ciência quer dizer sabedoria. Os espíritos querem ir para dentro de um laboratório com até isso. Leitura. Os médicos são cientistas, são isso, são aquilo, são... É uma tristeza. Espero que eu possa ter ajudado mais uma vez. Agora, deixa eu passar uma mensagem. Você que está em casa, em fim de ano agora. O Centro Espírita da Prece aqui, nós trabalhamos com doação. Quem quiser doar roupa, alimento, cesta básica, se você quiser fazer a sua caridade, quem for. Aí, segunda-feira, a gente está aberto aqui segunda-feira das 17 horas até as 19 horas. É só trazer, que Deus vai estar vendo a sua caridade, por mais que, né? Mas... E quem frequenta a casa pode trazer ou na segunda ou no sábado para fazer isso aí. Um dos nossos egoísmos é esse, né? Não saber compartilhar. Tem bastante não saber compartilhar. É isso, gente. Que Deus abençoe a todos. Queres falar alguma coisa? Ai, que